Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre lançai as redes. É o texto registrado por Lucas no capítulo 5 do seu livro, do seu evangelho. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nazaré, está falando de Jesus, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Isto pela manhã. Diz então o texto: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus então entrou no barco, que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Isto porque o povo foi aglomerando, todo mundo querendo ouvir a palavra, e à medida que eles foram apertando para ficar mais próximo de Jesus, Jesus ficou encurralado entre a multidão e o mar. Ele, percebendo que havia os 2 barcos, adentrou-se ao barco de Pedro e pediu para que ele afastasse o barco um pouco da praia, ao que Pedro obedeceu. Aqui nós temos um primeiro princípio, preste atenção. Jesus chega no mar, entra no barco de Pedro, que era um pescador, ordena a ele que afaste o barco, e ele fez sem questionar. Se fosse uma pessoa ignorante, como nós vemos muito hoje, diria assim: quem é o senhor? Só vai pagar quanto para poder entrar aqui? Mas ele cedeu tranquilamente e obedeceu. Quando ele parou o barco, você tem que observar que Jesus estava no comando da situação. O barco era de Pedro, mas quem estava se dando as ordens era o Senhor Jesus, e Pedro obedecia. E ele nem sabia ainda, na verdade, quem era Jesus. É o primeiro relacionamento entre Jesus e Pedro. E agora, querido, vem a parte mais importante. Jesus assentou, conversou com a multidão, mostrou a eles toda a mensagem que era necessário, a audição deles naquele momento. Depois que ele terminou a mensagem, ele voltou-se para Pedro e ordenou que ele lançasse as redes. Uma coisa interessante para eu, você, meditarmos. Preste atenção. Ele entrou no barco, ele direcionou o barco, agora ele ordena que as redes sejam lançadas no mar. Pedro, sem questionar nenhuma dessas ordens, ele vem e diz: Senhor, de nada vai adiantar nós lançarmos a rede, pois fizemos isso a noite toda e não pescamos nada. Mas Jesus persiste naquele mesmo pensamento, que ele deveria lançar a rede. Então Pedro voltou-se para o Senhor e disse: sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui está, querido, o fundamento, a base para a minha edificação e para a sua edificação. Podemos batalhar, podemos lutar, podemos planejar, podemos elaborar programas e programas na igreja. Não é isto que fará com que nós colhamos frutos. Os frutos do nosso trabalho virão quando nós sujeitarmos a nossa vida à autoridade e ao poder do Senhor Jesus. Foi esta atitude que Pedro teve: sob a tua palavra. A palavra que ele ouviu quando Jesus falava à multidão mexeu com o coração dele. Ele sentiu poder, ele sentiu autoridade naquela palavra. Então ele depositou a sua confiança e disse: sob a tua palavra, a palavra que o Senhor direciona o meu coração, é esta palavra que eu vou colocar em prática agora. Quantas vezes nós estamos no templo e o Senhor direciona o nosso coração uma palavra forte, uma palavra de poder, uma palavra que é emanada do coração, do trono de Deus, com o propósito de fazer com que nós sejamos edificados e edifiquemos a outros. E esta orientação vem precisamente pelo Espírito Santo, através do mensageiro ao nosso coração. A gente ouve e sente que realmente tem que fazer alguma coisa. Só que depois nós passamos a questionar a mensagem, passamos a questionar aquele que falou a mensagem
e não a colocamos em prática. E é isto que faz com que o ser humano, ou melhor, o cristão, se torne infrutífero. Porque ouve a palavra, recebe a instrução, mas ao invés de colocar em prática, questiona a mensagem. Pedro não questionou. Ele simplesmente sujeitou a autoridade da palavra direcionada ao seu coração, mesmo sem ter conhecimento pleno daquele que havia lhe dado a ordenança. E assim ele obteve a recompensa. A rede quase rebentou de tanto peixe que foi colhida. Foi necessário convidar o outro barco para servir de apoio, para que eles pudessem colher toda aquela quantidade de peixe. Querido, a isto Pedro então sentiu-se humilhado e tão pequeno, tão indigno, que ele prostrou-se no chão e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Esta é a qualidade que Deus busca no coração do homem. Não é orgulho, não é vaidade, não é exaltação, não é soberba, é humildade. É reconhecimento de sua impossibilidade de dar solução àquilo que pertence a Deus. A obra é do Senhor, o trabalho é do Senhor. Se você não depender do Senhor, ou se eu não me depender do Senhor, nós não alcançamos nada. É só pela fé e pela obediência à sua palavra que nós seremos bem-aventurados. Jesus então diz a ele: não temas, pois eu vou fazer de você um pescador de homens. Não só você, como outros também. E esse apelo está direcionado a você, querido. Seja um pescador de homens. Ponha-se diante do Senhor. Ao ouvir a palavra, ao receber a instrução, ponha em prática. O que o Senhor mais deseja é que você tenha humildade no coração e o reconhecimento de que o que você é, você deve a Ele. E a ordem que Ele deu é: pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, apresente frutos eternos, porque esta é a missão que Ele conferiu a cada um de nós. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te agradeço porque até aqui o Senhor tem me sustentado e tem me direcionado, a Deus, diante de Ti como instrumento do Teu poder. Que esta mensagem desperte corações para o Teu trabalho santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.